Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento do contencioso tributário do Conselho Municipal de Contribuintes, hoje, 25 de outubro de 2024. Nós temos hoje pautado 3 processos. Um deles tem pedido de sustentação oral, que seria o primeiro. Eu vou jogar ele por último, porque o doutor que fez o requerimento não chegou ainda. Para quem sabe, se ele conseguir chegar até o momento do julgamento, ele consiga fazer a sustentação oral. Existe um dos processos que está retornando de pedidos de vistas e naquele momento participou do julgamento a doutora Liliane, por isso que ela está agora também para finalizar o julgamento. Então, ela pregou para finalização do julgamento o recurso voluntário 697.308 de 2024, cujo processo por instância foi o 687.678 de 2023, assunto é cancelamento de notificação fiscal. Recorrente é a Simples Dental Software, Sociedade Anônima, o relator conselheiro Felipe Tavares. Na sessão passada, após a leitura do relatório e manifestação do voto pelo relator, pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento, o conselheiro Raio de Ava Rocha solicitou vistas do processo. Eu passo então a palavra diretamente, como já foi feito o relatório e também a manifestação do voto do relator, passo a palavra para o conselheiro Raio para que faça as suas considerações. Eu vou recapitular aqui rapidamente, tá? Eu estou estou divergindo parcialmente do voto do conselheiro relator, só para pontuar aqui o assunto, trazer de volta à memória. Essa empresa recorrente aqui, ela foi atuada por 3 situações diferentes. Foi inconsistência na emissão de nota fiscal de serviço de suporte técnico, subitem 107. Na verdade, se tratava de intermediação de negócios, que seria subitem 1002. A segunda inconsistência seria a emissão de nota fiscal de serviço de licenciamento de software, manutenção de software, é o subitem 1.05, para casos que na verdade deveriam ser tributados como publicidade, que é o 1725, e a terceira inconsistência foi a ausência de emissão de nota fiscal para prestação de serviço que teria sido supostamente gratuita. Essa última aqui, que de acordo com o relatório do relator, representaria 54% das operações realizadas pela empresa. O ponto em que eu estou divergindo aqui seria com relação à aplicação da prescrição no que se refere ao serviço de publicidade. Certo? A parte do suporte técnico, vou separar aqui em 3 pontos. A parte do suporte técnico foi a primeira inconsistência. O contribuinte acabou parcelando, ele reconheceu o débito e já não é mais objeto de discussão. Então, sobrou 2 pontos aqui, que foi a parte as notas fiscais emitidas como se fossem licenciamento de software com alíquota de 2%, que na verdade seriam publicidade, alíquota de 3%, então tem uma diferença de 1% ali. E as notas fiscais não emitidas, que seriam para essas atividades supostamente gratuitas, certo? Com relação às notas fiscais, o contribuinte alega prescrição no período de atuação de janeiro de 2018 a maio de 2021, ele alega prescrição do período de janeiro de 2018 até novembro de 2018, considerando que o lançamento foi realizado em novembro de 2023, certo? O período fiscalizado aqui, então, foi de janeiro de 2018, foi até maio de 2021, o lançamento foi feito em novembro de 2023, retroagindo até novembro de 2018, ele alega prescrição não minto. Decadência do lançamento ali para trás. Com relação à prescrição, decadência, obrigado pela correção. Com relação à decadência, a tese do contribuinte foi afastada com base no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, a
parte que diz o seguinte: se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato tirador, expirado esse prazo para sempre a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considerando-se homologado o lançamento definitivamente extinto o crédito, salvo se, nessa parte que foi a parte que pesou no voto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, foi considerado pelo senador fiscal a ocorrência de fraude, dolo e simulação, foi confirmado em primeira instância e confirmado também aqui agora no voto do relator. Isso em relação aos dois subitens ali que estão sendo discutidos. E acrescentando ainda mais com relação às notas fiscais que não foram emitidas, também incidiu o 173, inciso 1 do CTN, que diz que quando não há lançamento por pagamento, por declaração, o lançamento é feito de ofício contando o prazo de decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, com relação à questão das notas fiscais não emitidas, eu estou indo no mesmo sentido do relator por 2 motivos. Primeiro, porque realmente não houve pagamento nem declaração, então o prazo começa a correr de janeiro de 2019, então vai para janeiro de 2024. O lançamento foi feito em novembro de 2023, não tem que salvar em decadência. Além disso, ele não emitiu nota fiscal, né? Então, ele emitiu nota fiscal para uma atividade que representou mais da metade da prestação de serviço. Até eu tive uma divergência aqui nesse ponto, porque eu considerei que o cálculo ali não seria 54%, seria 35%. Porque na hora para um montante total da prestação de serviço não foi considerada a própria atividade que não foi emitida nota fiscal. Teria que somar as duas para depois fazer o cálculo percentual. Então, o correto seria 35%. Mesmo assim, 1/3 das atividades não ser oferecida a tributação é muita coisa. Então, aqui eu entendo que teve muito dolo, sim. Porém, e é nessa parte que eu divijo, emitir nota fiscal como manutenção de software, no caso aqui, quando deveria ser publicidade, com uma diferença de alíquota de 1%, entendo que não teve dolo nem simulação nem fraude que justificasse a aplicação da parte final. E por quê? A questão aqui, nessa parte, essa diferença entre emissão de nota fiscal entre manutenção de software ou publicidade, é que a autuação se voltava para discutir disparos de SMS por meio de um aplicativo aí que era disponibilizado pela empresa que está recorrendo. É uma empresa de odontologia, ela tinha um aplicativo, um software que ela disponibilizava para os clientes dela, e os clientes dela usavam esse software para fazer disparos de publicidade para os seus clientes, né? E aí ficou aquela discussão, se é o aplicativo que tem que ser tributado, ou se é um disparo do SMS que tem que ser tributado, se isso aqui é um serviço de publicidade ou se isso aqui é um serviço de manutenção. Eu entendo que a discussão aqui é razoável, por mais que o contribuinte não tenha razão, eu até concordo que correto ter publicidade, mas a discussão em si é razoável, a dúvida é razoável. E para ela ser razoável, eu entendo que não teria como chamar isso de dolo sem uma prova mais robusta. E eu digo prova mais robusta porque a autuação fiscal considerou dolo com o seguinte fundamento: o empreendedor, quando decide se lançar no mercado de trabalho, deve ter muito bem definidas as regras do jogo e uma delas a tributação que recai sobre o seu negócio. Assim, isso aqui é muito pouco para se considerar prova de dolo, tá? Muito pouco mesmo. Tá? A gente sabe como é que o sistema tributário brasileiro não é fácil, é complicado e eu acredito que teria que ter mais prova. Então, nesse sentido, eu estou acolhendo o recurso parcialmente para afastar o dolo nessa parte do item de publicidade, reconhecer a prescrição, decadência dos lançamentos de janeiro a novembro, especificamente naquele subitem de 2018, e afastar a multa de 50%, que também se pelo mesmo motivo. Eu não falei muito da multa porque o fundamento dela é o 78A do CTM, é dolo, fraude, é a mesma coisa, se eu afastei para aplicar a decadência, não é fácil para aplicar a multa. E reduz ela para 15%, que é o teto. Isso, eu não voto. Certo. Obrigado, doutor. Então, o conselheiro relator, ele votou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento integral do recurso.
Em retorno de pedido de vistas, então o conselheiro Ryan, ele apresenta um voto divergente no sentido de considerar parcialmente provido o requerimento, o recurso, para considerar, resumidamente, considerar a decadência em parte dos lançamentos onde entende que não houve dolo. E a redução da multa na parte que sobreviveu. Perfeito. Coloca em discussão a matéria. Bom, como primeiramente relator, eu vejo pertinente a colocação do conselheiro Ryan e me permito aqui concordar e alterar até o meu voto. Nesse caso, ele passaria a ser agora o relator da quórum, certamente, por ter divergido, mas eu acompanho a divergência. Mas nesse caso, eu acho que continuaria contigo o acordo, que tu vais alterar o teu voto, né? Então não vai ter mais divergência, vai ser por unanimidade, é isso? Seria? Tecnicamente seria isso? Penso que sim. Penso que sim. Tu estás alterando o voto, né? Acolheria esses fundamentos, né, para modificar o voto. E eu acompanho, já disse, não acompanho o relator com a divergência apontada também. Realmente, se for, né, eu lembro que a dúvida ficou mais no arbitramento ali, por conta dele sustentar que ele teria, sim, dado subsídios, e aí ficou esclarecido já na sessão passada que não. Mas entendo também que se o motivo do dolo foi unicamente ele não ter se atentado para essa divergência que de fato possa existir na interpretação, entendo que é insuficiente também para decidir o dolo. E aí, como isso repercutir tanto na multa quanto no prazo decadencial. Novembro de 2018 foi a data do lançamento. Eu recordo que já tivemos uma divergência no Conselho há alguns anos atrás. Eu votei exatamente no sentido do acolhimento de decadência em situações razoavelmente semelhantes, que a decadência não se interrompe, né? Especialmente pelo termo de início de fiscalização, na época era essa a discussão, não é bem o caso aqui, mas eu, diante dessa situação de que não estaria comprovado o dolo, que é a ressalva do artigo 150, parágrafo 4º, né, eu acompanho o voto divergente, que agora também é o voto do relator. Então, ok. Ficamos assim, então. O conselheiro Felipe vai alterar o seu voto, então, por unanimidade, fica valendo o voto do relator com as alterações, evidentemente, né? Então, decisão. Por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e, no mérito, por unanimidade de votos, pelo provimento parcial do recurso voluntário, nos termos do voto do relator, reformando a decisão de primeira instância. Muito obrigado, então, à conselheira Liliane. A senhora fique à vontade, que sei que a senhora tem bastante a fazer ainda. Lili, pode sentar, por favor. Esse termo, certamente, Você prefere que faça já o seu ou deixa eu passar um primeiro para depois? para me encaminhar o teu voto. Pode ser assim primeiro? Aí deixa eu depois, tá bom. Pode sentar, pode sentar. Doutor José, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu vou passar para o terceiro processo da pauta, que é o recurso voluntário CM 327-2024. O processo de primeira instância foi o 697-406 de 2024. O assunto é um cancelamento de notificação fiscal. O recorrente é o Centro de Automação e Informação do Estado de Santa Catarina, CIASC. O relator conselheiro é o Dr. Ryan Biava Rocha, no qual passo a palavra para que faça a sua leitura do relatório. E como nesse processo nós não temos pedido de sustentação oral, você já pode de imediato fazer a leitura do seu voto. Eu vou fazer a leitura e eu vou fazer a leitura primeiro do relatório. Trata-se de ação fiscal originada do termo de fiscalização 339 de 2023, a qual abrangeu o período de 1º de abril de 2021 até 31 de outubro de 2023. Posteriormente, ela foi estendida para incluir também novembro de 2023. Ela foi motivada pela ausência de retenção por parte do CIASC do imposto de renda retido na fonte
as notas fiscais emitidas em razão de contrato firmado com o município de Criciúma, onde o SEASC figurou como prestador e o município como tomador. Durante a fiscalização foi identificado que o SEASC não realizou o destaque do imposto de renda retido na fonte nas notas fiscais de serviços 63464, 64332, 65285 e 66170, emitidas entre julho e outubro de 2023 contra o município de Criciúma. Em razão disso foi realizado o lançamento 849240094, o valor de R$ 57.426,06 a título de IRRF contra o SEASC a ser recolhido aos cofres municipais, já inclusos aí nesse montante os encargos de juros, multa e correção monetária na forma do Código Tributário Municipal de Criciúma. O conformado SEASC apresenta a impugnação, alegando em suma que o município de Criciúma não possui legitimidade ativa para o lançamento, fiscalização e cobrança do imposto de renda retido na fonte, pois não detém competência legal, já que a competência para tributar é o imposto de renda da União. Suscitou ainda que o decreto SG 1279 de 2023, que regulamenta a retenção do IRRF em âmbito municipal, foi apresentado ao SEASC apenas em setembro de 2023, não podendo a fiscalização do IRRF retroagir para períodos anteriores. Prosseguiu dizendo que o contrato 74 PMC 2021, firmado com o município de Criciúma, tem uma dinâmica de pagamento peculiar, pois os valores recebidos pela empresa são baseados em percentuais das multas de trânsito efetivamente pagas pelos cidadãos, o que envolve uma logística de rateio bancário entre a prefeitura e o SEASC, que pediria, em tese, a retenção pretendida pelo município, o que, para funcionar, dependeria de ajustes no contrato. Por fim, suscitou que, sem devida a multa de 50% aplicada contra si na forma do artigo 78A do CPM, pois não houve intenção de fraude ou sonegação fiscal que a omissão na retenção do IRRF foi resultado da falta de adaptação contratual e da ausência de comunicação tempestiva da Prefeitura sobre as novas exigências legais. Julgando a impugnação apresentada, a decisão de primeira instância manteve o lançamento do IRRF devido pelo SEASC. Inicialmente afastou a alegação de que o município de Criciúma seria ilegítimo para cobrar o IRRF com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo no tema 1130, segundo o qual as receitas relativas ao tributo em pagamentos feitos por estados e municípios pertencem a estes entes, a teor do artigo 157.1 e 158.1 da Constituição Federal. Consoante a decisão, a competência da União para legislar sobre o imposto de renda não foi alterada, mas a responsabilidade de fiscalizar e reter o tributo incidente sobre os valores pagos pela administração pública municipal passou a ser do município de Criciúma. Relativamente ao marco temporal, a decisão de primeira instância foi no sentido de que o direito de a retenção do IRRF pelos municípios já estava previsto na Constituição de 88, e que o decreto municipal serviu apenas para regulamentar a governança desses valores. Portanto, a fiscalização abrangeu o período de 1º de abril de 2021 até 30 de novembro de 2023 corretamente, considerando que o entendimento do STF sobre o tema foi consolidado em 2021. Quanto à responsabilidade pela retenção, também foi rebatido o argumento do contribuinte de que seria o município o responsável pela retenção do IRRF, tendo a decisão recorrida esclarecido que, conforme o artigo 121.2 e 128 do Código Tributário Nacional, o prestador de serviços é responsável pelo destaque do imposto de renda nas notas fiscais e a ausência desse destaque justifica o lançamento fiscal. Prosseguiu o julgador de origem refutando o argumento do SEASC em torno das peculiaridades do contrato 74 PMC 2021, dizendo que as obrigações fiscais decorrentes de lei não podem ser alteradas por contratos administrativos, destacando a natureza contratual não afasta a obrigação tributária. Finalmente foi acolhida a impugnação para afastar a multa de 50% sobre o débito tributário por não ter ficado comprovado o dolo ou a fraude, sendo mantidos os demais conceitários de correção monetária e juros sobre o imposto. O recurso voluntário ele repete essas razões e a réplica em segunda instância ela apenas repisa os argumentos já tratados em seu relatório. E aqui eu
posso fazer a leitura, mas são 14 páginas. Se pedir Vênia para presidente, eu posso resumir o Sem problema, com certeza. Tá? Eu estou acolhendo aqui o recurso porque eu considero que a competência do município não é sobre o imposto de renda, não teria competência para fazer o lançamento do imposto de renda, o lançamento, a cobrança, a fiscalização. Aqui eu tenho que reconhecer, o Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou a questão do tema 1130, ele criou realmente uma dificuldade jurídica que a gente vai ter que resolver em algum ponto, em algum momento. Quando ele julgou o tema dizendo que é pertencente aos municípios e aos estados o produto da arrecadação do imposto de renda, na forma do artigo, eu não recordo o artigo da Constituição. O 581 e o 571 da Constituição. Vou ler aqui a tese firmada no tema para ambientar os jogadores. Pertence aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos por eles, suas autarquias e fundações e pessoas físicas e jurídicas contratadas para prestação de serviço ou bens, conforme disposto no artigo 158.1 e 157.1 da Constituição Federal. E aí, nesse ponto aqui, eu entendo que o município não tem competência para fazer o lançamento, porque a competência continua sendo para instituir, lançar e cobrar o imposto de renda, ele continua sendo privativa da União. Eu fundamento no artigo 153, inciso 2, que diz, que compete à União a instituir o imposto sobre a renda, aqui, e fundamento também no artigo 142 e 142 do Código Tributário Nacional, que diz: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, sendo o caso por aplicação da penalidade cabível. E no artigo 949 do regimento do regulamento do imposto de renda, que diz: compete em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, constituir mediante lançamento o crédito tributário relativo ao imposto de renda. Segue. Executar o procedimento de fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticar todos os atos definidos na legislação específica, inclusive relativo à apreensão de livros, documentos e assinaturas. E no próprio julgamento da tese pelo Supremo, em que um dos tópicos foi o seguinte: a previsão constitucional de repartição de receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo tão somente na distribuição de receitas arrecadadas. Dito isso, embora a empresa não tenha feito correto destaque, não cumprindo a obrigação acessória, o município de Criciúma continua não sendo competente para fazer o lançamento. E, no meu entendimento, essa regra de competência é uma regra que afeta uma das bases do nosso ordenamento, que é a separação dos poderes. E a gente tem não só a questão do poder legislativo, judiciário e executivo, mas também a separação de autonomias entre municípios, estados e a União. A pretensão do município de, por meio de decreto, e alargar essa competência contraria em muito o artigo citado da Constituição Federal e também o regimento do imposto de renda. Para ressaltar, uma das dificuldades que a gente encontra nessa forma de agir é justamente, por exemplo, o fato de que o município, no lançamento que realizou, ele computou juros, multa e correção monetária com fundamento no artigo 76, 77 e 78 do Código Tributário Municipal, enquanto que o imposto de renda retido na fonte, pago em atraso, ele fica sujeito exclusivamente à Selic,
conforme o artigo 60, parágrafo 3º da Lei Federal nº 1430 de 96. Se eu desse razão para o município nesse caso, a gente já teria uma situação em que são mais ou menos 5 mil municípios, a gente teria 5 mil impostos de renda diferentes no país. Isso vai muito contra o Pacto Federativo. Então, nesse sentido, eu estou dando provimento para o recurso com esse fundamento. E eu pincelo também, com relação aos demais argumentos, que é só a título de acréscimo, porque eu também acolho eles, certo? O decreto municipal 1279 de 2023, que regulamentou em Criciúma a retenção do imposto de renda do município, ele diz no artigo 4º que os órgãos e entidades mencionados no decreto, no prazo de 15 dias da publicação desse decreto, deverão tomar as providências necessárias para adaptar as minutas e editais de licitação dos respectivos contratos administrativos, a fim de constar a necessidade de observância das hipóteses de retenção do imposto de renda e comunicar às pessoas jurídicas contratadas para que observem o disposto no artigo 3º. No caso aqui, o SEASC alegou que o município só fez essa comunicação em setembro de 2023 e o município, de fato, nem contestou esse argumento, considera que ele é autêntico. Então, por dois motivos, a fiscalização não poderia ter abarcado o período anterior a setembro de 2023. Primeiro, que não existe a regulamentação em sede municipal, não havia lei que tratasse da retenção. E segundo, que o decreto que regulamentou estabeleceu como pré-requisito que o município fizesse essa comunicação. Isso foi feito em setembro. E aqui eu cito como fundamento o artigo 105 do Código Tributário Nacional, que diz: a legislação tributária aplica-se imediatamente a fatos geradores futuros e aos pendentes quando iniciado, mas não terminado a sua ocorrência. Com relação à responsabilidade pela retenção, o SEASC alegou que seria do município, né? E também aqui eu estou acolhendo aqui o fundamento com o argumento do artigo 64, parágrafo 1º da Lei Federal 9.430, que diz: a obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento. No caso, o município de Criciúma seria o próprio órgão que deveria ter feito a retenção. E aqui eu somo os dois argumentos, porque a alegação do SEASC seria de que o contrato teria uma peculiaridade, que é o fato de que o pagamento ao SEASC é feito via transferência bancária. Então, para operacionalizar essa situação, ocorre o recolhimento das multas de trânsito pagas pelo cidadão, que é endereçado para o banco, e o banco faz a distribuição desse valor entre o município de Criciúma e o SEASC. Para funcionar essa retenção, teria que haver uma participação ativa do banco aqui, nessa separação de renda e receitas, o que não foi feito, porque o banco não foi informado dessa necessidade. E feito o pagamento em favor do SEASC, já não estamos mais falando de retenção, a gente estaria falando de, eventualmente, uma emissão de uma via avulsa, um pagamento ativo e posterior, e não uma retenção efetivamente. A retenção seria efetiva se o pagamento fosse todo transferido para o município de Criciúma, o município de Criciúma efetivasse a retenção e ele passasse um líquido para o SEASC, que não era o que ocorria pagamento separado para o banco. Então, para haver essa retenção, de fato, teria que ter sido feita uma reforma nesse contrato. Eu entendo até que seria possível, certo? Mas não foi feito. Não foi feito no período fiscalizado. E, nesse sentido, o que a gente tem é que, não tendo havido destaque no imposto de renda, mas certamente tendo sido declarada a tributação e oferecida a ela à União, esse valor do imposto de renda ele não deixou de ser recolhido, né? Ele só foi recolhido para a União. Por falta de destaque, por falta de regulamentação, por falta de cumprimento dos deveres do município. Então, de novo aqui o disposto no artigo 64 da Lei Federal, já mencionada, que combina ao município o dever de fazer a retenção, não ao contribuinte. A intenção do contribuinte, do município, de repassar essa obrigação para o contribuinte via decreto, não é como eu entendo correto. E, por fim, eu ainda que eu não tivesse acolhido já o primeiro argumento com relação ao lançamento, eu também estaria aqui ex officio aqui, porque a questão salta aos olhos,
de ordem pública, que é a aplicação de juros de 1% ao mês, correção monetária pela NPC e multa de 15%, de até 15% quando não aumentada pela sonegação, com base na lei municipal, no Código Tributário Municipal, porque o imposto de renda, sendo de competência da União, ele é regulado pela Lei 9.430, que, quanto aos encargos, diz que sobre o valor em atraso incide multa de até 20%, não apenas 15%, mas a correção monetária e os juros eles são feitos pela Selic, não 1% ao mês mais INPC. Esse ponto aqui também reformaria a decisão de primeira instância. Aqui eu consegui, acho que, pincelar as 14 páginas como voto. Muito obrigado, conselheiro relator. Então, o conselheiro Raia, ele vota pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento integral do recurso para reformar e cancelar a notificação fiscal. Eu coloco em discussão o assunto. Presidente, relator e conselheiro, me permita fazer uma observação. Houve uma instrução normativa 1234 de 2012 que alterou a obrigatoriedade do município fazer a retenção. Aqui eu coloco o meu conhecimento pessoal, não sobre o caso específico do SEASC, mas sobre o tema. Essa decisão do Supremo, ela aconteceu sem modulação de efeitos, tá? No Sebastião de Moraes, foi um município do Sul, não me recordo o nome, e oportunamente, aqui eu falo do próprio município de Criciúma, temos um procurador municipal aqui que conhece também essa ação. Nós ajuizamos, o próprio município foi pioneiro aqui a nível nacional, nós ajuizamos uma ação de repetição de indébito, cobrando o que o município... O entendimento original era que a retenção do imposto de renda para município e estado acontecia somente quando o pagamento aos servidores públicos. Então, os servidores públicos têm uma alíquota de imposto de renda que é retida e fica nos cofres municipais. Esse município no sul do país ingressou com uma ação Supremo. Não é só o valor do IR retido do servidor que deve ficar aqui, e sim todo o IR quando do pagamento a fornecedores de bens e serviços. O Supremo entendeu que sim, então a retenção, o IR ficaria com o município não só dos servidores, mas sim quando da aquisição de todos os bens e serviços que fossem adquiridos pelo município, sem modulação de efeitos. O município de Criciúma ingressou com uma ação judicial, já transitada em julgado, um trânsito em julgado, acredito que esteja em fase de cumprimento de sentença, em que ficou sim definido que o município tem direito ao ressarcimento do que não foi retido oportunamente em época própria dos últimos 5 anos, período não atingido pela prescrição. Muito bem. Então, isso já é um tema real, consolidado, transitado em julgado. O município já ingressou com essa ação, já transitado em julgado. Muito bem. O que ocorre no caso em tela? Temos ali um contrato em que o SEASC paga o líquido do que ele arrecada com multa, pelo que eu li do processo. Então, ele arrecada a multa e paga o município do valor da multa, retendo, em tese, a comissão pelo serviço. Então, o município não tem como fazer essa retenção. Não é que ele não quer. Hoje, quando dá aquisição de bens, se uma nota fiscal chega para o município, na tesouraria, na hora de liquidar essa nota fiscal, o contador ali, o servidor competente observa. A alíquota destacada está de acordo com o que a União destacaria, com o que a União exige. Na Instrução Normativa 1234 de 2012, tem as hipóteses e as alíquotas para cada espécie de aquisição ou prestação de serviço, que variam de, se me falha a memória, 0,64 a 4,80 para alguns serviços. Então, ali a contabilidade, o responsável por liquidar e depois encaminhar para pagamento, vai observar a nota fiscal, falar, foi destacado o ISS na alíquota correta, foi destacado o imposto de renda, então eu pago esse fornecedor pelo líquido. A nota fiscal tem um valor de R$1.000, desconta-se a alíquota do imposto de renda, eventualmente o ISS, eventualmente a contribuição, se houver para o INSS, em alguns casos ela existe, e paga-se o líquido. Se a nota fiscal chega com destaque errado da alíquota,
há uma glosa dessa nota fiscal, encaminha-se para o fornecedor emitir uma nova nota. No caso específico do SEASC, isso é impossível, porque não ele paga já o líquido para o município. E o município não tem como exigir isso do próprio SEASC. SEASC, me pague o valor correto. O SEASC fala, não pago, eu pago isso para você. Então, qual seria a via correta para se cobrar o SEASC desse imposto de renda? Seria o quê? Acionar a União? Falar, União, então o SEASC continua me pagando errado, está pagando para você em tese, eu não sei se ele está pagando para você, se ele declara, não temos acesso aqui no município às declarações de imposto de renda das empresas, que são direcionadas para a União, e me parece não haver uma via objetiva de se cobrar esse imposto de renda nesse caso específico. O que ocorre então no caso? Como se nós temos a capacidade tributária ativa e não só destinatário, mas ainda avançando um pouco, quando há um servidor público, ele quer buscar eventualmente um imposto retido dele, do próprio IR dele, ele ajuiza uma ação na Justiça Estadual em face do município. A União não participa dessa ação. O imposto, isso é um caso pacificado, a repetição de indébito de um imposto de renda de um servidor, ela acontece na Justiça Estadual, não acontece na Justiça Federal. A União nem se manifesta, ela não tem interesse, tanto que se é deslocado essa competência para a Justiça Estadual. Então, eu particularmente entendo que sim, há uma delegação não legal, mas constitucional da capacidade tributária ativa para o imposto de renda que é destinado para os municípios, seja para o servidor público, quando ele sofre incidência do imposto, que fica para o município, seja nos casos em que o município também agora passou a fazer a retenção, obviamente de forma normativa após a alteração da Instituição Normativa 1234, mas nos próprios termos ali do próprio recurso extraordinário julgado pelo Alexandre de Moraes, sem modulação de efeitos, esse direito sempre existiu. Então não é que ele passou a existir desde o momento desse julgamento, sim, ele sempre passou. E eu entendo particularmente que sim, concordo com o relator que a cobrança de juros e multas seguindo uma legislação municipal no caso desse tributo, que é desse imposto que é federal, viola a main legis, o próprio imposto, mas eu aqui faço essas considerações e eventualmente pediria vista ao processo caso os outros conselheiros... Eu até queria fazer uma parte porque eu, de fato, analisei essa situação dessa ação que o município tem e me pareceu que a questão era mais quanto ao financeiro, a um ressarcimento posterior ao momento da tributação. E aí eu coloquei, o análise foi bem complicado de fazer, eu acabei ficando com esse processo comigo um tempo bem superior ao que eu normalmente ficaria. E eu coloquei o município numa situação parecida com o que seria a do usufrutuário de cotas de uma empresa. Ele não tem direito ao voto, porque ele não é sócio, mas ele tem direito ao produto, porque ele tem interesse financeiro naquele resultado. Eu coloquei o município nessa mesma situação, ele não tem direito de lançar o tributo, porque ele não é competente conforme a Constituição, mas ele tem direito ao produto da arrecadação. E aqui eu não falei no meu voto, de forma resumida, mas eu incluí uma menção à possibilidade de o município requisitar ao contribuinte as declarações de tributos federais, os comprovantes de pagamento, as DCTFs, as DIPJs, para saber se esse tributo foi de fato arrecadado em cofres da União, se ele está sonegado. Assim, foi uma situação que ele não fez o pagamento, ele tem um interesse aí, ou se ele fez o pagamento para a União e o município só não recebeu o valor, certo? E até pontuei aqui com relação a parte final, eu esqueci
qual foi a parte final do doutor? Da questão das alíquotas de juros e multa, enfim, da incidência de correção e as penalidades. Não era exatamente isso. É que você volta bem extenso para mim, eu vou fazer. Vou ver se eu tentar recuperar na memória, mas essas considerações em torno do interesse do município, eu tentei segregar elas mesmo para tentar o mínimo possível tocar nesses pontos mais fundamentais da Constituição, que é a separação de competências. Até o STF, de fato, ele coloca a situação de sempre pertencer ao município, e eu vi os julgados também falando de que o servidor público ele ajuiza a ação na estadual para recuperação do imposto de renda retido na fonte, mas a rácio dos julgamentos é sempre em torno de que o produto da arrecadação ficou com o Estado. Então, como esse produto já não está nos cofres da União, está no cofre do Estado, não teria realmente interesse da União. Até assim, causaria uma quebra de caixa da União, ela ter que reparar um valor que não ficou com ela. Doutor, só uma outra observação, perdoe os conselheiros. Existe a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa, assim como acontece no ITR, por meio de convênio. Nós podemos cobrar o ITR e, se fizermos isso, o produto da arrecadação fica 100% conosco. Então, e isso acontece por meio de lei. Eu imagino que, extrapolando o raciocínio, se a Constituição determina que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte deva ser inteiramente conosco, eu fico imaginando o interesse da própria União se houvesse uma manifestação do município, União, e agora? Essa empresa, ela me paga e não retém. Então, eu vou falar, isso é um problema seu, município. Qual o interesse da União na causa? A não ser do próprio contribuinte que eventualmente tenha pagado em duplicidade, mas aí seria ele a pessoa que teria que buscar a repetição desse débito com a União. Se, eventualmente, nessa própria ação que o município obteve êxito em ver restituídos os valores que foram pagos nesses últimos 5 anos, aí sim seria uma equipe do município estar cobrando o SEASC, se nessa ação nós também estivéssemos pedido para a União repetir um valor que ela já recebeu do próprio SEASC. Então, isso seria um pedido de vista. Eu também faria essa diligência interna para saber se dentro dessa ação nós também não estamos pedindo eventualmente um valor que o SEASC já recolheu para ela. Aí sim o município estaria querendo receber 2 vezes, uma da própria União com medo dessa repetição e uma cobrando do próprio SEASC. Isso seria avaliado no pedido de vista. Foi esse um dos fundamentos maior ali para mim, né, colher o recurso, porque de fato, assim, existe o que parece existe uma briga entre a União e os estados e municípios, e quem está pagando a conta dessa briga é o contribuinte. Porque aí, nesse caso, a União cobra porque não foi feito destaque, então não foi feito destaque, o tributo é destinado para a União, o destaque no sentido que ele é destinado para a União faz o recolhimento, ela não quer nem saber se o município vai ou não vai ser detentor do direito daquela verba. Depois o município cobra também, porque ele se entende detentor daquela verba, o contribuinte paga para um, paga para o outro, e depois vai tentar buscar alguma coisa implicatória. E a gente tem assim, sucessivos governos federais rodando leis para parcelar precatórios. Às vezes a gente pega uma situação um pouquinho mais benéfica em que os precatórios são pagos em tempo, mas a maior parte das vezes eles acabam sendo parcelados em mais de 5 anos. E aí eu concordo que a gente poderia ter no sede municipal uma lei não decreto, uma lei para falar sobre a forma de retenção. Eu acho que fica aqui então um pedido para o Conselho. Nós regulamentamos por meio de decreto as instruções normativas 1, 2, 3, 4 e talvez acho que assim, preferencialmente, inclusive, fosse feita uma alteração no Código Tributário Municipal, com a lei complementar. Prevendo a possibilidade... Todas as nuances, para ter uma segurança jurídica para o contribuinte, porque nesse caso, por exemplo, o decreto dizia que cabe ao município fazer comunicação. E aí depois de o município mandar isso, foi feito por e-mail, mandaram um e-mail em setembro,
Eles vieram cobrando desde 2021. Não existia decreto. O decreto foi rodado em maio de 2023. Entendo que acho que não há necessidade de lei, porque encontra fundamento direto na própria Constituição, artigo 157.2 ou 156? 158, Assim, não me falha a memória. Isso, 156 trata das competências municipais. 1 e o 8. 158. 7 é Estado, 8 município. Tratam dessas situações. Aí o conselheiro relator ele trouxe uma questão muito importante, que é a questão que ficou expressa no voto lá do Supremo, né? Os últimos sempre pertenceu aos municípios, aos estados, estava na Constituição, o texto sempre foi aquele, nunca foi modificado no capítulo que trata da repartição tributária. Mas ele disse que a competência não muda, a competência de imposto de renda é da União e a competência do município não chega a poder tratar, sobretudo, do imposto de renda, porque até a delegação da capacidade tributária ativa não delega toda a competência. Por exemplo, não delega a competência de legislar, delega a competência de arrecadar, fiscalizar, mas não a de legislar sobre o imposto de renda. Aí o município teria que seguir toda a questão da normativa federal sobre o tributo. Pois é. A normativa federal, no regulamento do imposto de renda, a competência da Receita Federal para fazer o lançamento. É isso que me pegou. E, por exemplo, o ITR, que foi citado pelo conselheiro Felipe, tem convênio, né? Fazem os convênios, tem regulamentação. Eu realmente não me aprofundei tanto quanto o conselheiro relator e nem quanto a conselheira que estava na sessão passada, quanto ao tema, né? Eu também teria que pedir o vista, mas a princípio sigo o conselheiro Felipe em tudo, exceto quanto à questão da multa, né? A multa eu entendo que não tem que seguir a multa municipal, INPC e 1%. Teria que seguir a legislação federal. Na verdade, acho que eu Concordo contigo. concordo. Foi nesse sentido que eu... Mas tu vai pedir vista, né? Se quiseres pedir vista e depois Eu eventualmente eu peço. Eu acho que tu, pai de Felipe, tu tá mais ambientado com esse tema. Tudo bem. Eventualmente vai ter necessário fazer alguma diligência também. Isso. Eventualmente sim. Eu quero ler de novo, eu quero ter acesso ao processo, entendeu? Também porque é um tema que a gente vivenciou muito aqui nos últimos... E a questão da legislação, eu acho que como encontra fundamento na própria Constituição e trata também de obrigações acessórias, né, que o próprio CTM diz que a obrigação acessória não depende de lei, acho que não seria o caso de lei, não. Eu aguardo a retorno. Até porque é um tema bem complexo e fica aqui na minha cabeça algumas dúvidas, né, e até curiosidades, né, porque essa matéria do imposto de renda aí, por exemplo, servidores, né, é demandado na Justiça Estadual, a União não participa de fato, né, servidores do Estado também funcionam da mesma forma, né, contra o Estado de Santa Catarina, no caso aqui. Mas uma coisa me chama a atenção, por exemplo, né, e eu não sei como funciona, eu imagino como funciona, mas eu não sei na prática. O ajuste do imposto de renda de um servidor, né, a restituição quem faz é a União que faz, é a União que faz, e aí? E como é que faz esse acerto com o município? Como é que funciona isso aí? Tem algum... Em tese, o ajuste se dá só sobre rendimentos que não decorram do trabalho prestado para o município. Então eu tenho renda adicional, eu aplico em ações, eu tenho seguro emprego, sou professor. Sim, a União vai analisar esse ajuste para efeito de devolução. Ela não me devolve, eventualmente, algo relativo ao meu rendimento aqui no município. E eu sei que acontece, a IVF-PM, sim, a IVF, Fundo de Participação dos Municípios, tem contas redutoras. Isso. E é um tema extremamente complexo. Deve ter algum caixa aí nessa existe. E é muito complexo. São inúmeros códigos lá de compensações, eventualmente. Uma caixa preta, o FPM. Sim, pois é. Nossa, caixa de Pandora. O Luiz participou, o presidente também participou. Um tema muito sensível. Muita complexidade, né? Sim. Vamos lá, vamos estudar um pouco mais. Interessantíssimo, no mínimo. Quero, por favor. Então, o processo CM327, após a leitura do relatório, o conselheiro relator votou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento integral do recurso. Na sequência, o conselheiro Felipe Borazelix Tavares solicitou vistas do processo.
Agora temos o último processo. Eu peço que o doutor Yuri sente-se à mesa aqui. Ele vai fazer a sustentação oral. Nós temos aqui um formalismo bem moderado, tá, doutor? Não tem vontade. Essa sessão está sendo gravada e vai ser colocada depois da disponibilização vídeo na internet, no site da Prefeitura. Apregou então para julgamento o recurso voluntário 696-154-2024, cujo processo de primeira instância foi o 686-561 de 2023. Assunto é um cancelamento de notificação fiscal 446445 e em ação fiscal número 323 de 2023. O recorrente é o senhor Marcos Vinícius Almada Fernandes e outra. O conselheiro relator é o doutor José Araújo Pinheiro Neto. Fará a sustentação oral, em nome do recorrente, o doutor Yuri Cambraia, OAB 68479A. Passo então a palavra para o conselheiro relator, para que faça a leitura do relatório, inicialmente sem manifestação do seu voto. Certo. Pois bem, trata do processo administrativo número 696-154-2023, contribuinte Marcos Vinícius Almada Fernandes. Vou ler o relatório. Cura-se de recurso voluntário interposto por Marcos Vinícius Almada Fernandes, titular de serventia extrajudicial, contra a decisão de primeira instância que manteve a exigência de ISS sobre serviços notariais e registrais gratuitos prestados a pessoas carentes e posteriormente ressarcidos pelo Fundo de Reaparelhamento da Justiça, FRJ. A ação fiscal número 323/2023 verificou a ausência de recolhimento de ISS sobre serviços notariais e registrais gratuitos prestados pelo contribuinte entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2023. A fiscalização concluiu que, embora gratuitos para o usuário final, os serviços foram ressarcidos pelo Estado, através do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, configurando contraprestação indireta e atraindo a incidência do ISS nos termos do item 21.1 da Lei Complementar 116. Essa ação resultou na notificação de lançamento número 445 de 2023, que exigiu o pagamento de R$ 505.356,98, incluindo o principal, multa qualificada de 50%, juros e correção monetária. O contribuinte apresentou impugnação, alegando que os valores ressarcidos têm natureza indenizatória, compreendendo apenas os custos dos atos gratuitos e não configuram o preço do serviço. Defendeu a ausência de relação prestador e tomador, pediu a redução da multa qualificada para 15%, bem como alegou decadência parcial dos créditos de janeiro a julho de 2018 e apontou bitributação com imposto de renda de pessoa física. A autoridade fiscal, em réplica às razões de impugnação, sustentou que o fato gerador do ISS é a prestação do serviço ao tomador final, que é a pessoa carente, no caso, sendo irrelevante que o pagamento tenha sido indireto via Fundo de Reaparelhamento da Justiça. A multa qualificada ela foi mantida com base no dolo genérico pela omissão reiterada segundo jurisprudência do STJ. A alegação da prescrição foi afastada com fundamento no artigo 173.1 do CTN, que o contribuinte falou em prescrição, mas na verdade era decadência, né, por se tratar de prazo decadencial, e a bitributação foi negada, pois o ISS e IRPF possuem base de cálculos distintas. A autoridade julgadora de primeira instância ela manteve o lançamento na íntegra, afirmando que o ressarcimento do FRJ constitui preço do serviço e, portanto, atrai a incidência do ISS. A multa qualificada foi confirmada em razão do comportamento reiterado do contribuinte. A decadência dos créditos de 2018 foi afastada com base no 731 do CTN e a bitributação foi descartada por existir sobreposição integral entre o ISS e o IRPF. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário e, em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação, defendendo que o ressarcimento não configura base de cálculo do imposto sobre serviço, por ser indenizatório, e requeriu novamente a redução da multa para 15%. Insistiu na decadência dos créditos de 2018 e reiterou a alegação de bitributação. Sobreviveu então o parecer fiscal que reafirmou a legalidade do lançamento da multa qualificada, sustentando que o ressarcimento pela FRJ é uma forma de remuneração indireta e
e configura, sim, de fato, o gerador de ISS. Opinou pela manutenção do afastamento da decadência e da bitributação, reiterando que o lançamento seguiu corretamente as normas aplicáveis. Presentes pressupostos de admissibilidade, conhecido do recurso, e passo ao exame do mérito antes da sustentação. É isso. Doutor José Araújo, muito obrigado pelo seu relatório. Ontem, o doutor Yuri Cambrai encaminhou um expediente ao Conselho Municipal de Contribuintes solicitando a sustentação oral e encaminhou também a procuração. Eu vou dispensar de juntar a procuração, porque a procuração já está lá na inicial. Então, eu já está habilitado para fazer a sustentação oral. Eu passo a palavra ao senhor por até 15 minutos sem a parte, para que o senhor possa fazer suas observações e suas considerações. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, primeiramente, saúdo aos nobres conselheiros e também ao próprio município em si. É uma honra estar aqui nesse Conselho Municipal pela primeira vez, né, não é à toa que foi enviado e-mail com uma dúvida tão simples sobre até a forma de se vestir ou se deveria trazer procuração física ou não. Enfim, como relatado, o caso em tela é perceptível que é um caso um tanto especial, que se chamaria de caso sui generis, mas não do jeito genérico que normalmente se usa para qualquer ocasião. Isso é sui generis, aquilo é sui generis. Então, nesse caso, realmente é uma verba, no caso dos ressarcimentos, ou a própria lei já traz o termo ressarcimento, lembrando o caráter indenizatório da verba, mas os ressarcimentos são sim sui generis, e eu gostaria de fazer um recorte epistemológico aqui. A função dessa sustentação oral é justamente trazer esse recorte para que não fujamos do foco econômico dessa atuação. No caso, o município alegou que seriam os ressarcimentos uma remuneração indireta por atos prestados de forma gratuita a pessoas de baixa renda pelo serventuário extrajudicial Marcos Vinícius. Ocorre que talvez não seja correto utilizar o termo que o Estado, seja ele o município, seja ele o Estado de Santa Catarina, é quem arca com esses ressarcimentos, com essa indenização, mas sim os próprios cartórios. Porque essas verbas, elas provêm do FRJ, Fundo de Reaparelhamento da Justiça. O FRJ é sustentado justamente por taxas, e a própria ADI 5672 do STF já decidiu que se tratam de taxas cobradas sobre os próprios serviços onerosos, quando prestados por pessoas comuns, não pessoas de baixa renda, serviços onerosos pelo cartório. Então, esse fundo, o FRJ, o Fundo de Reaparelhamento de Justiça, ele é abastecido por uma taxa de 22,5%, por uma tributação de 22,5% sobre todo o serviço prestado pelo cartório. Na verdade, o que se tem na prática é que o serventuário extrajudicial, ou seja, o tabelião, ele sustenta, ele abastece o fundo e, eventualmente, recebe um pedaço dessa verba de volta. Esse dinheiro não vem dos impostos ordinários, esse dinheiro não vem de tributação de outras entidades ou de outras pessoas físicas, lembrando que o tabelião ele é um delegatário, né? Ele arca com responsabilidade civil, tributária, administrativa e criminal como pessoa física, ele recolhe 27% de imposto de renda de pessoa física, INSS, enfim, todas as questões sui generis que a serventuaria extrajudicial tem. E então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que talvez não seja o mais correto afirmar que é o Estado que arca com esses ressarcimentos, mas o próprio tabelião que, ao ser taxado pela taxa, cujo nome é taxa FRJ, é destacado inclusive nos recibos, taxa FRJ 22,5%, é o próprio serviço do tabelião que abastece esse fundo e, eventualmente, quando são prestados atos gratuitos, no mês subsequente, parte desse valor que foi abastecido e que foi guardado e que é gerido pelo Conselho de Magistratura do Estado
é retornado para o tabelião. Então, não é o Estado que arca. Esse é o primeiro argumento que eu gostaria de mencionar, que na verdade é um retorno, como tirar de um bolso e no mês seguinte, ou no ano seguinte, ou daqui 2 anos, quando prestados gratuitos, esse dinheiro voltar. Esse é o primeiro argumento que eu gostaria de delimitar. No âmbito jurídico agora, não mais matemático-econômico, nós temos uma questão interessante. O ISS, Imposto sobre Serviço, ele é um dos 5 tributos incidentes sobre o consumo, considerado um 5 tributos sobre o consumo, e ao mesmo tempo tem um caráter secundário que é um tributo sobre o oferimento de riqueza efetiva, similar ao imposto de renda e similar ao PIS, o FINS-SRL, para o caso de pessoas jurídicas, que não é o caso do senhor Marcos, mas é similar ao imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica, porque representa a oferição de riqueza efetiva. Se representa a riqueza efetiva, primeiro que não temos essa riqueza efetiva na medida em que o dinheiro está retornando para a própria pessoa. E quando a gente olha pelo âmbito de imposto sobre consumo, ele não está incidindo sobre um consumo. O momento temporal é diferente, o sujeito passivo é diferente, ou melhor, o sujeito que paga é diferente. No caso, é um repasse pelo Conselho de Magistratura através do fundo, e toda a regra matriz ela é distorcida. Então, não há dúvidas que o serventuário extrajudicial deve sim pagar ISS no seu exercício normal, no seu exercício quando ele presta serviços onerosos, quando ele cobra emolumentos, quando ele ofere riqueza. A insurgência é contra a incidência em atos que não representam a entrada de caixa efetiva, e sim um retorno parcial de caixa. E por que parcial? Porque a própria lei complementar que rege o Fundo de Reparelhamento de Justiça, ela já menciona no artigo 10A que, via de regra, 80% só do valor que foi pago, da taxa FRJ, vai retornar como ressarcimento. Ou seja, sequer é repassado de volta o valor integral que seria dos emolumentos. Aqui um exemplo matemático é, se uma certidão normalmente custaria R$203, mas essa certidão ela é fornecida através de um ato gratuito, esse ato gratuito vai ser ressarcido no mês seguinte em R$164, 80% dos 203. Então não há nem sequer o pagamento dos emolumentos por completo. Não há esse ressarcimento efetivo, essa oferição de riqueza. E esses 80%, não 100%, já demonstram que se trata de uma ajuda de custo, de uma indenização. Para não falar no próprio termo ressarcimento e não remuneração. Ressarcimento é ressarcir, não é remunerar. Ressarcir rememora a palavra indenizar, compensar. Essa natureza compensatória e indenizatória dos ressarcimentos, ao meu entendimento, não estão dentro da regra matriz de assistência tributária do Imposto Municipal sobre Serviços. E, de fato, estamos num liame legislativo muito tênue, já que a Lei Complementar Federal 116 ela menciona apenas que a base de cálculo do ISS é preço do serviço. É isso que é mencionado, preço do serviço. Como vimos, o ressarcimento não é o preço do serviço nem numericamente, nem pela sua natureza. Então, nem nenhum aspecto. Na verdade, é uma devolução de dinheiro. Mas, enfim, visto a generalidade da lei que rege em todo o Estado, em toda a Federação, na verdade, a Lei Complementar 116 Federal, nós teríamos que ir para a parte heurística, né, para a parte lógica, para preencher essa lacuna, essa ambiguidade. Talvez, ao meu ver, não tenha ambiguidade, porque se fala expressamente em ressarcimento, mas vamos supor que tenha, ter que partir para a lógica jurídica e a lógica heurística.
Bom, 2.400 anos atrás, Aristóteles já disse que qualquer objeto, para ser analisado de forma analítica, coerente, com coesão interna e externa, deve haver uma avaliação correta da forma e da substância. Finalidade é discutível, mas forma e substância são os dois primeiros características. O que é a forma da base de cálculo do ISS? A forma é o preço de serviço, o texto normativo positivado, ponto. O que é substância? Substância, o extrato substancial do preço do serviço, é o oferimento de riqueza, o crescimento patrimonial. Ora, se a cada vez que o serventuário presta um serviço oneroso e recebe emolumentos, ele paga 22,5% para o fundo de reaparelhamento e, eventualmente, um pedaço desse dinheiro volta, 80% desse dinheiro volta, via de regra, a gente tira R$100 de um bolso e devolve posteriormente 80 para o bolso. Então, a substância, novamente, ela é a oferição de riqueza. Eu não vislumbro nem a parte da forma, que é preço de serviço, porque não se confunde nem matematicamente nem juridicamente com o preço de serviço, e nem a substância, que é a oferição de riqueza. Eu não vislumbro nenhum, e nem mesmo a parte do consumo. Enfim, sair um pouco dessa parte, talvez um pouco mais filosófica, né? E voltando ao termo inicial, o debate iniciou com a dicotomia entre indenização versus remuneração, ou, em outras palavras, ressarcimento versus rentabilidade. Acredito que esteja na primeira coluna, esteja na parte de indenização barra ressarcimento, e não na coluna de rentabilidade barra enriquecimento. E, portanto, não haveria motivo para a incidência do ISS. Não há nem sequer um pagamento por parte do Estado, mas sim por parte de um fundo específico, uma taxa, né? Uma taxa que vai para um fundo específico e esse fundo é arcado pelo tabelião. Mas, superando essa questão da dicotomia, que, por sinal, foi reconhecida até pela decisão de primeira instância, na medida em que a decisão de primeira instância administrativa disse expressamente em sua página 3 das 15 páginas do PDF, que o preço do ressarcimento é inferior ao preço dos emolumentos e que é prestado de forma gratuita, o que já corrobora com o ponto inicial que mencionei anteriormente. Nós fechamos a questão com 3 pontos nevrálgicos, que é, primeiro ponto, a ausência de previsão legal. Por mais clichê que possa parecer, ao tratar de direito tributário, é estrita legalidade. E não há nenhum texto positivado que considere o ressarcimento como preço de serviço, de nenhuma forma. Na verdade, há texto positivado informando o contrário. Na medida em que a Lei Complementar 755 de 2019, que rege os ressarcimentos do Estado de Santa Catarina, classificou como ressarcimento, não usou esse termo à toa. E em seus parágrafos, se não me engano, no parágrafo 3º do artigo 10A dessa mesma lei, usa o termo indenização e não remuneração. Então esse é o primeiro argumento, a ausência de previsão legal, ou até mesmo previsão legal em sentido contrário. O segundo argumento seria a questão financeira. O segundo argumento é financeiro, que é o valor do ressarcimento frequentemente inferior aos emolumentos. Não mencionei 80%. Porque é uma ajuda de custo, é uma indenização, não é uma remuneração. Se fosse remuneração, seria sempre igual aos emolumentos e mais uma correção monetária pelo menos de um mês, que é no mês subsequente, né? A pressão do ato gratuito. Financeiramente também não se confundem. E o terceiro argumento, fechando, lembrando que o primeiro foi previsão legal, o segundo foi incoerência financeira, e o terceiro é incoerência matemática. O tabelião é quem abastece, o FRJ, volto a mencionar. Esse dinheiro não é um ganho dos cofres públicos, ele não é retirado de contribuinte, ele não sai de remuneração de ninguém, nem de nenhum outro órgão. Ele é abastecido pelo próprio tabelião, que eventualmente, se prestar atos gratuitos a cartórios que não prestam, porque não ocorre, porque não surgem pessoas que necessitam desses atos, mas se eventualmente ocorrem,
ele só estará recebendo de volta aquilo que ele vem recolhendo ao longo dos anos, através da chamada taxa FRJ, conforme a DI 5672 do STF. E lembrando que o artigo 43 do Código Tributário Nacional deixa claro, renda é o produto do trabalho, é o acréscimo patrimonial. E aqui nós não temos nenhum dos dois. E ao mesmo tempo nós também não temos preço de serviço, que seria a base de cálculo do ISS, né, para não confundir IR com ISS. Enfim, a minha proposta final, agora de forma subsidiária, é o afastamento do dólar, da qualificação da multa, para 50%. Porque acho que é importante lembrar que se trata de uma pessoa física. Tá? E embora exista um estigma de que cartórios são negócios da China, se me permitem a expressão, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em levantamento de 2022, constatou que 2/3 dos cartórios no país têm um faturamento bruto mensal de R$10 mil. Não estou dizendo que esse é o caso do senhor Marcos. Tá? Não estou dizendo isso. E que desses R$10 mil mensais de faturamento bruto, 20% é lucro líquido. R$2 mil mensais. Então esse estigma de enriquecimento, acho que é importante quebrar esse estigma de super ricos, etc., por parte dos interventuários extrajudiciais, e não condiz com a realidade geral da nação. Doutor Júlio, o seu tempo exauriu, peço que o senhor conclua rapidamente as suas considerações. Bom, minha conclusão é: acredito que eu pude explanar todo o meu ponto de vista, agradeço aos senhores pela atenção e não esperava que o tempo fosse passar tão rápido. Muito obrigado. Doutor Júlio, muito obrigado. Eu peço que o senhor continue sentado na mesa, e se algum conselheiro tiver alguma dúvida, o senhor já está aqui disponível para esclarecimento, pode ser? E se puder aguardar até o final do julgamento. Eu retorno a palavra então ao conselheiro relator para que faça a leitura do seu voto. Bom, separei meu voto em tópicos, né? O primeiro tópico é da incidência do ISS sobre serviços gratuitos ressarcidos. Nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 1/6 de 2003, o fato gerador de ISS é a prestação de serviços constante na lista anexa, independente da forma de remuneração ou a quem a realize. O item 21 da 2101, na verdade, inclui serviços notariais registrais, abrangendo aqueles prestados por serventias judiciais. Assim, a prestação do serviço previsto na lista anexa, ainda que custeada pela FRJ, configura o fato gerador do imposto. Ademais, a decisão de primeira instância esclareceu que o valor pago pelo FRJ não é indenizatório, mas uma remuneração indireta, destinada a recompensar os atos gratuitos praticados. Vou fazer um adendo que eu não coloquei aqui também, acho que foi na réplica, ou foi no segundo parecer fiscal, né? Ficou também constatado que a questão do cartório estar prestando o serviço gratuito não é por caridade, não, é por decorre da lei, a lei que impõe, ele tem que prestar, e como disse, não são todos os cartórios que prestam, tem aqueles cartórios que optam por prestar e aqueles cartórios que optam por não prestar. Aquele que optam por prestar sabe que vai ter um ressarcimento pelo fundo. E aquele ressarcimento não é o cartório que está custeando aquele fundo, na verdade o contribuinte do fundo é o tomador do serviço. É todo mundo, é eu, quando vou ao cartório, eu que estou custeando aquele fundo. É quem vai também no judiciário, porque aquele fundo não envolve só as taxas das serventias judiciais, mas envolve as taxas das serventias judiciais e as taxas judiciárias, né? É a população que está custeando aquele fundo, é a gente que está custeando os serviços gratuitos. E esse tema, essa lei, ela, apesar de ser de 2022, recente, mas já chegou ao judiciário, né? Pelo que eu vejo, de fato, tem divergência jurisprudencial ainda no país, não tem um alinhamento, uma definição efetiva, mas pelo menos o Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
em primeira oportunidade que eu vi ele se aprofundar sobre o assunto, ele vem entendendo que há sim uma remuneração. E estou com a grava aqui, se algum conselheiro depois quiser ler, eu vou citar trecho do voto da desembargadora Betina Maria Mareste de Moura, que diz que explica muito bem essa questão. Ela fala, isto é, não é que os serviços são efetivamente gratuitos, eles são gratuitos apenas ao tomador, que foi isento pela legislação do pagamento de emolumentos para a prestação de determinados serviços notariais e de registro, mas que, na verdade, são arcados pelo poder público por meio do Tribunal de Justiça, que ressarce ao prestador o valor do serviço. Portanto, não prospera a alegação de que os valores ressarcidos possuem natureza indenizatória, uma vez que a contraprestação financeira, ainda que indireta, pelo serviço prestado. Agora, o segundo tópico, que é a relação da relação prestador-tomador e da competência tributária municipal, o contribuinte ele sustenta que não existe uma relação prestador-tomador entre o cartório e o Estado, o que afastaria a incidência do ISS. Entretanto, essa alegação não procede. Isso porque o ISS insiste sobre a prestação do serviço ao usuário final, pessoa carente, sendo irrelevante se o pagamento é realizado por terceiro, nesse caso, o Estado. O importante é que o serviço ele foi efetivamente prestado, enquadrando-se na hipótese de incidência prevista na lei complementar, na lista anexa, e na nossa legislação municipal correspondente. Assim, o poder público ele atua, no caso, apenas como terceiro financiador, o que não afasta a competência tributária do município. Assim, o serviço é prestado, ainda que gratuito para o tomador, ele atrai a incidência do imposto sobre o serviço. Nesse sentido, eu trago também um trecho do voto, que ela disse que é irrelevante se o serviço é prestado e custeado pelo tomador do serviço ou pelo poder público, porque o fato gerador do tributo ela é a prestação de serviço em si, e não tem relação com a natureza do pagamento ou com quem o realiza. Assim, resta evidenciado que uma vez que ocorre o fato gerador, no caso, a prestação do serviço de registro público, cartorário e notarial, ainda que seja gratuito para o tomador, é devido ao recolhimento de tributo sobre o valor recebido pelo serviço efetivamente prestado, independentemente de onde vem esse pagamento. E aí, sobre a questão da multa também, isso eu entendo que a razão do contribuinte, a autoridade fiscal, ela fundamentou-se na questão do dolo, utilizou-se da jurisprudência do STJ, do agravo regimental, no agravo, recurso especial número 1.585.440 de São Paulo, que admitiu que o dolo genérico ele é suficiente para caracterizar crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1º da Lei 8.137. Só que esse entendimento ele não se aplica ao presente caso. Esse precedente citado pela autoridade fiscal e pela autoridade julgadora de primeira instância, ele refere-se a fraudes envolvendo omissão de informações e declarações falsas, que é o artigo 1º, inciso 1º da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Situações que demandam condutas ativas e fraudulentas. Por isso que, nessa situação, admite-se que a mera omissão voluntária do pagamento já é suficiente para caracterizar o dolo genérico de sonegação. No entanto, no caso em análise, nós estamos diante de uma situação mais próxima do artigo 2º, inciso 2º da mesma lei, que trata da omissão no recolhimento de tributo no prazo legal, sem que isso envolva necessariamente a inserção de informações falsas ou omissão de elementos em documentos fiscais. Para esses casos, o entendimento mais adequado é o consolidado no habeas corpus número 539.856 de Santa Catarina, da STJ, que exige a comprovação do dolo específico para caracterizar o tipo penal. Ou seja, é necessário demonstrar que o contribuinte teve a intenção deliberada de suprimir ou apropriar-se do tributo, não bastando a mera inadimplência ou omissão genérica. Essa distinção ela já foi elucidada pela STJ no julgamento do agravo regimental, no agravo recurso especial número 212.3265 de São Paulo. E no caso em questão, voltando para o habeas corpus, tratava de um caso que o contribuinte ele ficou 6 meses sem pagar o ICMS estadual.
E o fisco também entendeu assim como a gente, né, como ele já sabia do dever por conta de outra ação fiscal, estava caracterizado o dolo genérico, né, só que o STJ, né, não acolheu as razões do fisco, entendeu que nesse caso, essa simples omissão de recolhimento do ICMS por 6 meses não configuraria o dolo específico necessário. Bom, no presente caso, que envolve a omissão no recolhimento de ISS sobre valores ressarcidos pela FRJ, não se comprovou a existência do dolo específico necessário para aplicar a multa qualificada prevista no artigo 78A da Lei Complementar 287 de 2018. Dessa forma, a jurisprudência correta a ser aplicada seria a do habeas corpus e não a do indicado pela autoridade julgadora de primeira instância, que exige prova clara de intenção fraudulenta ou deliberada, o que não foi demonstrado no presente auto. Portanto, eu afasto a aplicação de multa qualificada de 50%, uma vez que não ficou comprovado o dolo específico para enquadrar a conduta como sonegação, e bem como a exigência do tributo devido, contudo, permanece válida, sem incidência da penalidade agravada. Contudo, também permanece caracterizada a omissão no recolhimento de ISS, o que constitui a infração tributária passível de sanção. Dessa forma, aplica a multa ordinária de 15% nos termos do artigo 78 da Lei Complementar 287, por se tratar de inadimplência sem presença de fraude ou conluio. Bom, tem mais um tópico. Da decadência dos créditos 2018. O contribuinte também alega a decadência parcial dos créditos relativos ao período de janeiro a julho de 2018, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. No entanto, tal dispositivo ele não se aplica ao presente caso, pois não houve pagamento antecipado, nem declaração espontânea do tributo que pudesse ser homologado. O caso em análise envolve uma omissão apurada por meio de auditoria fiscal, o que atrai, portanto, a aplicação do artigo 173.1 do CTN. Nos termos desse artigo, o prazo decadencial de 5 anos ele começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Assim, para os créditos de janeiro de 2018, o prazo teve início em 1º de janeiro de 2019 e se encerraria em 31 de dezembro de 2023. Como a notificação de lançamento foi emitida ainda em 2023, não há decadência dos créditos apurados. Portanto, afasta a alegação de decadência e mantém a exigência integral do crédito tributário apurado. Sobre a bitributação também do Imposto sobre Serviço e Imposto de Renda, com a entrada em vigor da Lei Complementar 116 de 2003, diversos serviços passaram a ser incluídos na lista de incidência do ISS, entre eles os serviços notariais e registros públicos, contemplado pelo item 21.01 da lista. A aplicação do ISS sobre essas atividades gerou muitos questionamentos judiciais, mas finalmente a questão foi pacificada pelo Supremo, na DI 3.089, em que concluiu que os serviços notariais e registrais não são imunes à tributação, pois seus titulares desempenham tais funções com caráter econômico e intuito de lucro, afastando-se, portanto, da proteção prevista no artigo 150, parágrafo 3 da Constituição, que é o que trata da imunidade tributária recíproca. Assim, o ISS ele alcança a prestação de serviços realizados pela serventia, tendo como base a receita bruta auferida. Já o imposto de renda à pessoa física, ele incide sobre o rendimento líquido do titular da serventia, apurado após dedução das despesas dos tributos, incluindo o próprio imposto sobre serviço, conforme esclarece a doutrina. Outro fato que deve ser salientado é que o rendimento da prestação de serviços notariais registrais está sujeito à tributação na declaração de imposto de renda à pessoa física, assim como a própria Receita Federal reconhece que essas atividades são realizadas pelas pessoas físicas dos titulares da serventia e não possuem personalidade jurídica, não são empresas. Além disso, como ressalta a solução de consulta número 194/2004 da Receita Federal, a inscrição no CNPJ ela é meramente administrativa, não atribuindo personalidade jurídica aos cartórios, de modo que a receita ela é sempre vinculada ao titular da serventia. Assim, não há sobreposição indevida de tributos, pois cada tributo incide sobre momentos distintos da atividade econômica. O ISS ele incide sobre a atividade e o imposto de renda à pessoa física ele incide sobre o resultado pessoal do titular. Portanto, eu afasto a alegação de bitributação, pois a incidência dos dois tributos é legítima e independente. Ante exposto, voto por negar provimento, aliás, parcial
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exigência do imposto sobre os serviços prestados e ressarcidos pelo FRJ, afasta, no entanto, a multa qualificada de 50%, por ausência de comprovação de dolo específico, e aplica a multa ordinária de 15%. Afasta também a decadência e a alegação de bitributação nos termos da fundamentação. É como voto. Obrigado, conselheiro relator. O conselheiro relator vota pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso. Eu coloco matéria em discussão. Senhor presidente. Perdão? Primeiro ponto, sobre a decadência, diferente daquilo que julgamos mais cedo, não se trata aqui de declaração feita pelo contribuinte e depois, né, se houve uma fiscalização e se apurou uma diferença. No caso, não houve uma declaração do contribuinte, então não se aplica ali o artigo, o parágrafo 4 do artigo 150, e de modo que, aos meus olhos, a decadência não estaria configurada, né, nos termos do voto relatório. Sobre o mérito, mera pincelada aqui sobre o argumento, talvez principal, o FRJ, né? De fato, como bem ponderou o relator, o FRJ não é pago pelo cartorário, mas sim pelo próprio contribuinte de todas as operações, né? Ele é propriamente destacado, né, das operações, né? Se o contribuinte vai lá e pede uma certidão, já é destacado o que é FRJ, diferente dos emolumentos, né? Uma coisa destacada da outra, né? Pelo menos aos meus olhos. Se eu estiver errado, o doutor me corrija, mas o FGJ já é destacado lá, o próprio contribuinte que está lá, eu vou lá, já pago o FGJ. Se o máximo que o cartorário faz é repassar esse valor ao fundo. Então, esse argumento não convence. Com relação à disposição de lei que se trata de ressarcimento, isso naturalmente não convence também, porque de certa forma é a remuneração pelo serviço que é prestado pelo cartorário, seja ele um valor menor do que o que ordinariamente se faz, mas é uma remuneração, né? Então, se ele tem uma remuneração menor, está pagando o valor aqui lançado pelo ISS também menor. Então, diante desses argumentos, não, aos meus olhos, ao meu sentir, não tem dúvida em acompanhar o relator na íntegra, senhor presidente. Continua em discussão. Eu queria tirar uma dúvida, que eu realmente não possuo nesse tributo, mas o cálculo do ISS ele incide sobre o FRJ ou ele fica por fora? No caso do FRJ, ele integra a base de cálculo do ISS? Não, o FRJ é o fundo que ele é custeado através das taxas. Esse não, eu me refiro à taxa, se a taxa destinada ao FRJ é a base de cálculo do ISS na primeira operação. Ou ele é feito por fora? A base de cálculo do ISS é o que o cartório vai receber a título de recompensação. Fora. Não, na primeira operação que emolumentos, né? É separado. Os emolumentos. Inclusive o cartório, não sei se é o caso aqui, mas em geral, já sai destacado. Lança e o contribuinte é que paga o. Não, isso eu não tenho. ISS. Adicionalmente, fica né? bem destacadinho. Mas ele não é feito cálculo por dentro, né? Não tem. Só o CMS. Só o CMS mesmo. Pincelando o comentário do conselheiro Rafael, deu-se a entender que o FRJ é uma contribuição associativa. Se fosse o caso, todos os cartórios são obrigados a pagar R$2.000 por mês a título de contribuição associativa. Isso formaria desse valor, independente se ele oferiu renda ou não, prestou o serviço ou não. E isso formaria um bolo e eventualmente usado para ressarcir serviços gratuitos. Não é o caso. Cada R$100, 22% ou 20,5% é destacado, destinado para esse fundo. E aí só uma analogia, um cartório que nem prestou nenhum serviço oneroso naquele mês em determinado município, pessoas carentes, caso hipotético, mas ele prestou serviço para 100 pessoas ali que foram lá tirar uma certidão. Ele recebeu o retorno ali ele não contribuiu,
pro fundo, né? Porque não prestou serviço oneroso, nem todos foram gratuitos. Ele não colocou R$1 naquele fundo e ele recebeu o ressarcimento por meio de quem pagou. Então alguém que pagou, não prestei nenhum serviço gratuito esse mês. Todos foram onerosos. Eu contribuí para aquele fundo, não tive nada em retorno naquele mês. Mas aquele que não prestou nenhum serviço oneroso, só prestou serviço gratuito, foi remunerado pelo serviço que ele prestou, ainda que de forma gratuita. Não deixa de ser a prestação de serviço e muito menos onerosa para fim de incidência de imposto de renda do ISS, que o faturador é a prestação de serviço e a base de cálculo é o preço do serviço. Então, não se pode dizer que a base de cálculo é o preço do serviço, ele seja zero. Ele não é. Ele é pago ainda que indiretamente por um fundo oneroso que é constituído por meio de destaque nos próprios serviços que são prestados pelos próprios cartórios. Eu acompanho na integralidade ali o voto do relator sem qualquer observação. Eu ia levantar o questionamento realmente em torno dessa situação de uma instância menor, uma localidade mais carente. Mas também me surge a outra dúvida, que aqui não foi, acho que teria que ter sido mais bem explorada, com relação ao custo da atividade notarial. Se, por exemplo, o custo da atividade notarial fosse R$100 e ele recebe R$90 de ressarcimento, ou recebe R$100 de ressarcimento, por mais que ele não tenha custeado e aqui eu ligo o custo mesmo, que eu despendo com a prestação do serviço, porque eu invisto para prestar o serviço, meu custo, minha despesa. Para imposto de renda faria total sentido essa despesa. Não, mas aí eu digo porque se fosse o caso, aí eu não tenho como saber, eu presumo que não é assim, mas se fosse o caso, estaria sendo realmente a valor zero. Se eu tenho R$100 de despesa e recebo R$100 de ressarcimento, meu valor final é zero. E o meu benefício é zero. Mas eu presumo que não é assim, né? Não acredito que seja isso. Eu estou mais tendendo para acreditar que recebe realmente a remuneração eu acho que seja um valor menor. E eu acho que nem vai dar tempo de... Está semelhando aí com o recebido pela advocacia dativa, né? Onde nos casos em que o advogado ainda presta serviço dativo. São várias, não sou advogado, são peritos. Todos eles são tributados. Mediador, conciliador, enfim, judiciário. Que são custados também pelo fundo, mesmo fundo. Sim, são custados mesmo. Já anteciparam os votos do conselheiro Felipe e do conselheiro Rafael. O voto do relator também. Eu proclamo então o resultado do julgamento do processo 6961154-2024, sustentou oralmente em nome do recorrente Dr. Yuri Cambraia, OAB 68479A. Decisão por unanimidade de votos decididos pelo conhecimento. E no mérito, por unanimidade de votos, pelo provimento parcial do recurso voluntário, nos termos do voto do relator, reformando a decisão de primeira instância. Só um minuto. Eu agradeço a presença de todos. A próxima sessão ordinária do CMC, então, mês de novembro, é sexta-feira, dia 29 de novembro. Declaro então encerrada a presente sessão.